Oi, nono ano, tudo bem? Na nossa videoaula explicativa de hoje, nós vamos concluir o capítulo da Primeira Guerra Mundial. Vamos tratar sobre o saldo trágico da Primeira Guerra. Acompanhe comigo. Começamos aí, então, observando um cartaz francês, onde se lê aí, há no vosso coração um lugar para nós? Então, esse aí é um cartaz para chamar a atenção para o drama resultante da Primeira Guerra Mundial, né? O número enorme de órfãos que essa guerra acabou fazendo. Ao final da Primeira Guerra, a gente tem um número aí enorme de mortos. Foram 9.200.000 mortos, 20 milhões de pessoas mutiladas e dezenas de milhares de órfãos e pessoas refugiadas. Próximo já do fim da guerra, o presidente estadunidense, que era Woodrow Wilson, ele propôs um acordo de paz. Esse acordo de paz se chamaria 14 pontos de Wilson, e ele defendia que houvesse uma paz sem vencedores, que a guerra terminasse e que ninguém fosse declarado vencedor. E que cada povo também tivesse o direito de escolher o seu próprio destino. Mas esse acordo aí não foi aprovado, né? As nações aí da Tríplice Entente não aceitaram que a guerra fosse declarada como não tendo vencedores. E aí esse acordo acabou não vigorando. Entre os outros acordos que foram feitos, outros tratados, houve um chamado Tratado de Versalhes. Ele já foi firmado no pós-guerra, no ano de 1919. E esse tratado foi muito duro para a Alemanha. A Alemanha, por esse Tratado de Versalhes, ela foi obrigada a devolver para a França uma região chamada Alsácia-Lorena. Ela foi obrigada a ceder aos vencedores, a Tríplice Entente, aqueles que lutaram do lado da Tríplice Entente, todos os seus direitos sobre as colônias ultramarinas. Foram obrigados também a entregar para a França a propriedade absoluta com direito total de exploração das minas de carvão situadas na bacia do rio Sarre, e a Alemanha foi obrigada a pagar uma indenização bilionária para os vencedores, uma indenização de 33 bilhões de dólares. E ainda incluía nesse tratado a proibição da Alemanha de ter aviação militar, canhões pesados e submarinos. Ela tinha que entregar aos vencedores parte dos navios mercantes e, a partir de então, o exército alemão só podia ter, no máximo, 100.000 soldados. No slide seguinte, coloquei para vocês como que era o mapa da Europa antes e depois da Primeira Guerra Mundial. O Japão, ele conquistou várias colônias alemãs na Ásia e ele acaba se consolidando nessa época como uma potência regional. Os vencedores, eles também impuseram acordos de paz aos aliados da Alemanha e, por meio desses acordos, eles acabaram redesenhando o mapa da Europa, surgindo novos estados, como, por exemplo, a Tchecoslováquia, a Áustria, a Hungria e a Iugoslávia, como vocês podem notar aí comparando os mapas. A gente pode observar também aí nessa comparação o desmembramento de 3 grandes impérios existentes antes da Primeira Guerra: o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano. A Prússia Oriental, ela continuava pertencendo à Alemanha, só que ela ficou separada do restante do país pelo corredor polonês, que dava à Polônia acesso ao mar. Os Estados Unidos, eles saíram da Primeira Guerra Mundial como uma das grandes potências do globo. Em 1919, por sugestão do presidente estadunidense Woodrow Wilson, foi criada a Liga das Nações. Tem uma fotografia mostrando uma assembleia desse órgão no ano de 1920. A sede da Liga das Nações era na cidade de Genebra, na Suíça. Essa organização tinha como função servir de árbitro nos conflitos internacionais e garantir a paz mundial, que é o papel que a ONU faz hoje, né? Mas a Liga das Nações não teve esse mesmo sucesso. Por motivos diversos, o próprio Estados Unidos, a Alemanha e a Rússia eles estiveram ausentes da Liga das Nações, que, a partir disso, se mostrou bastante enfraquecida. No ano de 1931, o Japão invade uma província chinesa chamada Manchúria e a Liga das Nações não foi capaz de impedir essa ação, ficando ainda mais desmoralizada. Vamos falar agora da questão palestina, que é um motivo de grande tensão na região do Oriente Médio.
Durante a Primeira Guerra Mundial, os interesses da Grã-Bretanha e da França contribuíram muito para aumentar a tensão nessa região. Primeiro, a Grã-Bretanha, ela às vezes ficava do lado dos árabes, às vezes ficava do lado dos judeus, e depois, posteriormente, com o objetivo de atrair a comunidade judaica, que era muito poderosa, a Grã-Bretanha resolve assinar no ano de 1917 uma declaração, a Declaração de Balfour. Nessa declaração, a Grã-Bretanha prometia apoiar a formação de um Estado judaico na Palestina. Com a vitória da Grã-Bretanha e da França na Primeira Guerra, elas dividiram entre si o controle das terras do Oriente Médio, que é o que dá para vocês verem nesse mapa e no mapa que tem no livro de vocês na página 111. Então dá para vocês verem os territórios que ficaram sob o controle francês e os que ficaram sob o controle da Grã-Bretanha. Nos anos 1930 e 1940, para fugir à perseguição nazista na Europa, milhares de judeus foram para a Palestina. Então, com o aumento da população de judeus na Palestina, começaram a ocorrer vários atritos entre judeus e árabes que moravam nessa região. Nessas décadas, as companhias inglesas e estadunidenses elas passaram também a disputar entre si a questão do petróleo, o refino, a comercialização, né, que a gente sabe que o Oriente Médio é rico nesse recurso. Ainda hoje, nessa área, são feitas a extração, o refino, boa parte ainda é feito por companhias inglesas e estadunidenses. Agora vamos dar um pulo aí no tempo, nos anos, e vamos falar sobre o plano de partilha da ONU e a criação do Estado de Israel depois da Segunda Guerra Mundial, que ocorreu entre os anos de 1939 e 1945. Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou sabendo do Holocausto, que foi um extermínio de cerca de 6 milhões de judeus pelos nazistas na Europa. E ao mesmo tempo que o mundo conheceu esse terror, a Grã-Bretanha anunciou que ia retirar as tropas dela da Palestina. Diante desse contexto, no ano de 1947, a ONU, numa assembleia, ela resolveu aprovar um plano de partilha da Palestina entre dois estados. Então, se formaria um estado judeu e um estado árabe. No dia 14 de maio de 1948, os judeus eles fundam o Estado de Israel, que foi imediatamente reconhecido pelos americanos. Só que os países árabes reagiram a essa criação do Estado de Israel atacando o Estado de Israel militarmente. Israel não deixou por menos, revidou e, com a ajuda externa, acabou vencendo a guerra e ocupando cerca de 25% do território que era destinado aos palestinos. Com essa derrota na guerra, os palestinos, uma grande parte deles, cerca de 750 mil, acabaram deixando a terra em que eles viviam e passaram a viver como refugiados na faixa de Gaza e em outros países árabes vizinhos. Nesse momento tem início a essa chamada questão palestina. E desde então o Oriente Médio ele é palco de consecutivas de várias guerras entre judeus e árabes. Vários desses conflitos aconteceram no período que a gente chama de Guerra Fria, que foi logo após o final da Segunda Guerra Mundial. Então, na Guerra Fria, a gente tinha aí duas grandes potências, Estados Unidos e União Soviética. Eram potências rivais. Então, os Estados Unidos, eles apoiavam Israel e a União Soviética apoiava os árabes. Quais eram os principais motivos desses conflitos que não terminavam, que até hoje ainda não terminaram? A gente pode citar aí a disputa pelas terras cultiváveis e dos recursos hídricos, já que a água nessa região, a posse, ter água nessa região é fundamental. Um outro motivo aí também de conflito é controlar as áreas petrolíferas e os interesses das indústrias do Ocidente que acabam lucrando com a guerra. As divergências entre islâmicos e judeus, né, que as duas religiões possuem seguidores radicais que ainda deixam essas divergências ainda maiores. Quais foram as grandes guerras que a gente pode citar aí entre árabes e israelenses? Então eu coloquei para vocês
A Guerra de Suez, que ocorreu no ano de 1956, tinha de um lado o Egito e do outro lado Israel, França e Inglaterra. O presidente do Egito, o Gamal Nasser, era adepto do nacionalismo árabe, então ele nacionalizava o Canal de Suez, que pertencia à Grã-Bretanha, contrariando os interesses das potências ocidentais e gerando inúmeras tensões. Com o apoio dos britânicos e dos franceses, o exército israelense atacou as forças egípcias. O Sinai foi ocupado em poucos dias e ficou sob controle israelense até março de 1957. A gente pode citar um outro conflito, foi a Guerra dos 6 Dias. Ela recebe esse nome porque ela foi muito rápida. A vitória de Israel foi rapidíssima. Então, essa Guerra dos 6 Dias teve de um lado Israel e do outro lado, mais uma vez, o Egito e também Jordânia e Síria. Alegando a necessidade de se defender de seus adversários, Israel ataca o Egito, a Síria, a Jordânia e ocupa o Sinai, a faixa de Gaza, a Cisjordânia e as colinas de Golã. Isso foi no ano de 1967. Então, foi uma guerra que durou do dia 5 de junho ao dia 10 de junho desse ano. Uma outra guerra é a Guerra do Yom Kippur, que foi no ano de 1973. Tinha de um lado Egito e Síria e do outro lado Israel. Esse conflito foi iniciado pelo Egito e pela Síria. Israel venceu mais uma vez a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, formada inicialmente por Arábia Saudita, Kuwait, Irã, Venezuela e Iraque, respondeu parando de vender óleo cru aos aliados de Israel e provocando com isso um extraordinário aumento do preço do petróleo com graves repercussões internacionais. E uma outra guerra é a Guerra do Líbano, que iniciou aí no ano de 1982, tinha de um lado Israel e do outro lado os palestinos. Israel lança a Operação Paz na Galileia, atacando os palestinos no Líbano. Depois de sitiar a capital libanesa por 10 semanas, o exército israelense se retira da cidade, mas permanece no sul do país. Os efeitos dessas guerras aí são enormes, como, por exemplo, o aumento de palestinos refugiados que acabaram deixando as suas casas em busca de refúgio. Eles passaram a viver em campos de refugiados em condições super precárias. E esse tipo de vida que os palestinos estavam levando os levaram a organizar-se em grupos de resistência armada. Esses grupos de resistência armada eram vários grupos, mas tinha um que era o principal, que era o Al-Fatah. Ele era liderado por Yasser Arafat. Ele liderou esse grupo até o ano de 2004, quando ele acabou falecendo. Esses grupos de resistência armada formaram, no ano de 1964, a OLP, que é a Organização para a Libertação da Palestina, que tinha como objetivo combater Israel e reconquistar as terras que os palestinos tinham perdido. Para quando a paz? Desde a Guerra dos 6 Dias, lá no ano de 1967, o clima na faixa de Gaza e na Cisjordânia, que eram as principais áreas ocupadas por Israel, eram áreas palestinas que foram ocupadas pelos israelenses. O clima de tensão nessas áreas era constante. No ano de 1987, os palestinos que viviam nessas áreas, eram jovens e mulheres na sua maioria, atacaram os soldados israelenses com paus e pedras, e esses soldados revidavam com tiros. Então, muitos dos revoltosos aí acabaram mortos. Esse tipo de revolta popular era conhecido como intifada. Na página 115 do livro de vocês tem até um desenho interessante, foi feito por crianças que foram tratadas no Centro de Saúde Mental de Gaza. Então, os psicólogos trabalham com essas crianças e pediram que elas desenhassem a intifada. E aí as crianças mostram no desenho aí como que os palestinos agiam. Então eles mostram os palestinos atirando paus, pedras e garrafas. E os adversários aparecem aí, não aparecem os soldados, aparecem 2 tanques de guerra. Então na legenda aí desse desenho, na página 115, fala que é um tipo de imagem que nos leva a refletir a respeito do impacto que essas guerras têm sobre as crianças, independente dos povos a que elas pertencem, sejam palestinos ou judeus,
Em setembro do ano de 1993, o Yasser Arafat e o primeiro-ministro israelense, eles assinaram um acordo chamado de Acordo de Oslo. Quem mediou esse acordo foi o presidente dos Estados Unidos na época, o Bill Clinton. Era um acordo de paz, onde os palestinos eles reconheciam o Estado de Israel e os israelenses, por sua vez, consideravam os palestinos com direito a ter um Estado próprio. Esse acordo, ele leva à criação da Autoridade Nacional Palestina, a ANP, que era um governo autorizado a negociar com outros governos. Só que esse acordo, o Acordo de Oslo, ele foi desrespeitado. E depois que esse acordo foi desrespeitado, os conflitos se agravaram ainda mais. E no ano de 2000 explodiu a segunda intifada. Israel reage a esse movimento palestino e reocupa as áreas que estavam sob controle da autoridade palestina, atacando também a cidade de Ramallah, que era a sede da ANP na Cisjordânia. Outros acordos de paz foram celebrados, mas nenhum deles foi para frente, todos eles fracassaram. Depois da morte do Yasser Arafat no ano de 2004, Mahmoud Abbas, que era do Al-Fatah, o mesmo grupo do Yasser Arafat, ele vence as eleições para presidir a autoridade palestina. Já as eleições para o parlamento palestino em 2006 foram vencidas pelo Hamas, que é um grupo radical contrário a negociar com Israel. Diante disso, o impasse continua. Apesar de países como o nosso mesmo, o Brasil, reconhecerem que um Estado palestino é algo legítimo, ele continua apenas no papel, o Estado de Israel não aceita. A violência entre palestinos e judeus permanece até os dias de hoje. No dia 14 de maio de 2018, por exemplo, houve uma manifestação reclamando por terra, que reuniu 35 mil palestinos no dia da inauguração da embaixada estadunidense na cidade de Jerusalém. Essa manifestação aí acabou resultando em 55 mortos e 2.000 feridos. Quais seriam os principais obstáculos para a paz entre palestinos e israelenses? Então, a gente pode citar aí que os principais seriam o fundamentalismo de grupos islâmicos, que promovem atentados terroristas contra os civis israelenses e se recusam a aceitar o Estado de Israel. A gente pode citar o radicalismo das lideranças judias, que não admitem a existência de um Estado palestino, a construção de assentamentos judaicos na parte oriental de Jerusalém, que é uma parte que é reivindicada pelos palestinos para ser a capital deles, e a existência de um muro que foi construído pelo governo de Israel para proteger os colonos israelenses na Cisjordânia. Então, tudo isso tem dificultado esse caminho para a paz. Então, no ano, a gente termina, assim, esse capítulo destinado à Primeira Guerra Mundial. Está em contato comigo através do meu e-mail. Um abraço.